Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Mais uma quinta-feira aqui na casa do Cordeiro, na casa do Senhor, na noiva do Cordeiro, na igreja evangélica Unidos com Cristo, aleluia, Assembleia de Deus, Pentecostal, para que nós possamos meditar na palavra do Senhor, pregar a palavra de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Você é muito bem-vindo nessa live, para que você possa assistir junto com a sua família e ser abençoado pelo poder de Deus, pelo poder da palavra, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre, aleluia. Vamos orar. Quero fazer uma oração antes de nós começarmos o culto, em nome de Jesus, para a honra e glória do nosso Deus. Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça. Pai amado, Pai querido, Pai de poder e glória, aleluia. Mais uma vez, Senhor meu Deus, aqui na casa do Senhor, para nós pregarmos a palavra, falar do teu reino, falar da tua palavra que é viva, eficaz, é poderosa. Tua palavra, Senhor meu Deus, que nos vai levar, meu Deus, a nossa salvação, para que nós possamos meditar nela, pregar ela e levar ela até os confins da terra. Meu Deus, que essa noite, Senhor, eu possa abençoar essas vidas que vão nos assistir, nos acompanhar, eles sejam tocados pelo poder do Senhor, pela tua palavra, e eles venham se render ao Senhor, tendo o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas. É em nome de Jesus que nós te pedimos essa noite e já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Você é muito bem-vindo aqui. Abre a sua palavra já, a palavra de Deus, em Salmos 45, aleluia. Glória a Deus. A pastora vai estar lendo para nós, versículo 1, versículo 17, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos abrir então Salmos 45, em nome de Jesus. Aqui em Salmos 45 diz assim: o ungido de Deus e a sua noiva. Aleluia. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus, a minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente, pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, ó teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam, instrumentos de cordas que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada, de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa do teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda formosura é a filha do rei, no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas, conduze-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei. Glória a Deus. Em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu o farei celebrado, de geração a geração.
e assim os povos te louvarão para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a pastora Glória, minha esposa, em nome de Jesus. Esse salmo já diz logo no começo a respeito do ungido de Deus e a sua noiva, aleluia. E nós buscamos essa unção nos dias de hoje junto ao Senhor Espírito Santo, aleluia. Inclusive nosso tema hoje é o ministério do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo aqui na terra. E esse ungido de Deus e a sua noiva, com certeza, irmãos, é ungido de Deus quando nós buscamos ao Espírito Santo, ao Senhor Espírito Santo, o batismo dele com fogo, aleluia, e com o Espírito Santo, porque aqui diz já no versículo 15, serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão, quer dizer, no palácio do rei. Em vez de teus pais serão teus filhos, os quais fará príncipe por toda a terra. O teu nome eu o farei celebrado de geração em geração, e assim os povos te louvarão para todo sempre. Amém? Queremos nossos filhos abençoados, queremos nossos filhos na presença de Deus. Então nós temos que dar o exemplo, nós temos que estar ungido pelo Senhor, nós temos que estar na presença do Senhor. Nós temos que estar buscando o Senhor Espírito Santo para nos dirigir na palavra de Deus, dirigir na presença do Senhor, aleluia, na casa do Cordeiro, na noiva do Cordeiro, para que nossos filhos cresçam na presença de Deus e para que realmente todos possam estar vendo a sua família abençoada, transformada, curada, liberta pelo poder de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abre a palavra do Senhor dessa noite, em nome de Jesus, para nós estarmos explicando o porquê do tema, o mistério do Espírito Santo, que está aqui no 2 Coríntios, versículo 3. Abre comigo aí em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. E nós vamos ler a respeito, amém, do ministério do Espírito Santo. Aqui está dizendo assim, em 2 Coríntios capítulo 3, a excelência do ministério da nova aliança. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu aumentar um pouquinho o meu microfone, está muito baixo. Agora sim, glória a Deus. Então, aqui o Senhor, quando fala conosco, a excelência do ministério da nova aliança. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como algumas das cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Aleluia. Vamos meditar até aqui a respeito da excelência do ministério da nova aliança. Qual que é o ministério da nova aliança? O ministério da nova aliança, irmãos, é o ministério de você ter uma aliança com o selo do Espírito Santo, o selo de Deus. Aleluia. A nova aliança para todos nós, quando Jesus morreu na cruz, foi pregado na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, ali ele já estava nos envolvendo numa nova aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos, nós buscamos, nós estamos na presença dele, e aqui quem está para nos ensinar, para nos mostrar, é esse mistério maravilhoso, esse ministério maravilhoso e também o mistério maravilhoso do Senhor Espírito Santo, que está aqui na terra conosco, para que nós possamos aprender mais lá do alto, mais lá de Deus, para Ele estar nos revelando, para Ele estar nos conduzindo, aleluia, conduzindo a entender o que é o sobrenatural, as coisas que Deus quer nos entregar, as coisas, os planos, o propósito dele na sua vida, na minha vida, na sua família.
Ele está aí para nos ensinar, para nos mostrar, e só podia ser uma excelência. É uma excelência para você, uma excelência para mim, da maneira que você olha, da maneira que você sente, da maneira que você busca, da maneira que você faz uma entrega a Deus, aleluia. Essa excelência desse ministério, da nova aliança para você e para mim, ela se aproxima, ela chega até nós, e começa conosco, e vem até nós, porque ele diz assim: vós sois a carta, aleluia. Será que vós sois a carta que é escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos os homens? Então ele diz assim: estando já manifesto como carta a Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não como tinta, mas pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Quem está na presença de Deus, quem acredita no Espírito Santo que está aqui na terra, que é o nosso Consolador, aleluia, a escrita da palavra de Deus já está escrito no teu coração, já está escrito em você, já está escrito em nós, para que nós possamos, por intermédio, diz assim já o versículo 4, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. E é uma verdade. Se você ama Deus, se Cristo levou você a isso, se você aceitou o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida, e leva você a amar a Deus, a crer em Deus, a andar nos caminhos de Deus, na palavra de Deus, aleluia, então nós estamos próximo dele, e nessa confiança que nós temos em Cristo Jesus, nós estamos aproximando, ainda se aproximando de Deus, do Pai, do Todo-Poderoso. Porque você veja bem, primeiro nós vamos passar pelo tribunal de Jesus Cristo. Primeiro tribunal que nós vamos passar, assim que ele vir buscar sua noiva, pela segunda vez. Agora depois nós vamos passar pelo tribunal do trono branco, que é o tribunal de Deus. E aí que está a diferença. Quando nós temos confiança em Jesus Cristo e andamos com Ele, temos Ele como nosso Senhor e Salvador, então nós automaticamente já estamos aproximando de Deus, estamos amando a Deus, estamos buscando a Deus, estamos entregando a Deus, já não somos mais cidadãos da terra, somos cidadãos do céu, já começamos a entender o que o Senhor quer de nós, né? Prosseguindo no versículo 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministro de uma nossa aliança, de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia. Ele está dizendo a respeito da letra que mata. Pessoas que são muito letradas, pessoas que são eloquentes na palavra, mas não tem esse amor a Deus, não transmite para você o amor a Deus. E o importante de tudo isso aqui, você não precisa ser nem letrado, pode ser um analfabeto, mas se você ama a Deus, se você está com Deus, então você é um bem-aventurado. Aleluia. E quem nos habilita a isso é o Espírito. Quem nos toca, quem nos vivifica é o Espírito, porque o Espírito Santo vai falar no seu espírito, vai revelar para você, você vai entender, vai receber, aleluia, e esse fogo vai pegar em você, a respeito do Espírito Santo, um fogo espiritual, e você, nesse amor a Deus, você vai ser testemunho de Jesus Cristo aqui na terra. Vai estar conversando com as pessoas, você vai estar falando de Jesus.
vai estar conversando com algum estrangeiro, qualquer outra pessoa, você vai estar falando de Jesus. Esse é o testemunho de Jesus. É a pessoa que vai ser testemunho de Jesus. Por quê? Porque no versículo 7 diz assim: e se o ministério da morte, cravado com letras de pedra em pedras, se revestiu de glória, e ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face em Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que evanescente, como não será de maior glória o ministério do Espírito, o ministério do Espírito Santo. Ou seja, Moisés, quando subiu no monte, ficou 40 dias lá com o Senhor. Quando ele desceu, ele colocou até uma toalha no rosto, porque brilhava o rosto dele. Aleluia. Agora imagina se eles não conseguiram nem olhar o rosto de Moisés, que estava iluminado. Imagina o ministério do Espírito Santo. Então, para pensar e para meditar nessa revelação. Ele está falando, imagina um ministério tão grande que não deve ser o ministério da glória do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo. Que se você não experimentou ainda, procura experimentar, procura buscar, procura se entregar, procura meditar na palavra do Senhor, que você vai entender perfeitamente a respeito desse ministério, a hora que ele se revelar a você. E esse ministério que revela a todos nós, versículo 9, porque se o ministério da condenação foi glória em muito maior porção, será glorioso o ministério da justiça. Porque pessoas hoje vivem numa injustiça, não é assim? Vivem numa injustiça, mas quando você pratica a justiça, vão querer te transmitir para você uma injustiça, e essa injustiça você não vive, porque se você vive em Cristo, se você vive no Espírito Santo, se você vive na palavra, você é uma pessoa justa, e Deus está olhando para as pessoas justas, aquele que carrega a justiça, aquele que está na justiça. Então esse ministério do Espírito Santo, ele faz com que você vive na justiça. Você não vai andar em roda de escarnecedores, você não fala mais palavras torpes, você não mente mais por nenhum motivo. Aleluia. Você é transformado no mundo que nós vivemos, que está muito difícil nos dias de hoje, mas você se transforma porque você entra no ministério do Espírito Santo, e esse ministério leva você à verdade. Versículo 10 diz assim: porquanto na verdade o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobre excelência glória. Aleluia. Qual que é a atual excelência glória? A atual excelência glória, primeiro, foi a morte de Jesus Cristo e a ressurreição dele. Segundo, o Consolador Espírito Santo está aqui na terra conosco. É a excelência da glória para todos nós. Se você olhar e se você começar a ter a intimidade, o encontro, a busca, então você vai sentir esse glorioso ministério do Espírito Santo sobre a sua vida. É isso que Ele quer que todos nós sentimos, todos nós possamos estar aqui na terra com o Espírito Santo de mão dada, abraçado com Ele, buscando nele o que está nos esperando lá na vida eterna, lá no reino de Deus.
É esse ministério por excelência que está aqui, e muitos ainda não descobriram, e muitos ainda não querem, e muitos ainda querem, mas ainda não conseguiram chegar. Aleluia. Porque esse ministério, pela excelência dele, você leva um tempo para você chegar até lá. Tem pessoas que é na hora, mas tem pessoas que vai levar um tempo para chegar nesse ministério do Espírito Santo. De tão excelência, maravilhoso, tremendo, justo, perfeito, aleluia, que ele é, e que ele veio, e que ele fala a verdade de Jesus Cristo. O próximo versículo 11 diz assim: porque se o que se desvanecia teve sua glória, ele está falando de Moisés, muito mais glória tem o que é permanente. Eita Deus, diga glória a Deus, diga graças a Deus. Esse ministério do Espírito Santo é permanente, irmãos. Esse Consolador que está conosco aqui na terra, ele é permanente. Uma vez te dado, uma vez entrado, uma vez estando com você, uma vez ele te batizando com o Espírito Santo com fogo, ele não sai mais até o resto da tua vida, até o último momento que você fechar os olhos para entrar no reino dos céus. É esse selo que eu estou falando, é o selo do Espírito Santo, é esse ministério do Espírito Santo que você tem que buscar. Ele está aí de graça para todos nós. Ele está esperando você chamá-lo, falar com ele, buscá-lo. Será que todos os dias você pode falar Espírito Santo vem? É aqui lá no Atos Apóstolos capítulo 2, eles ficaram 10 dias jejuando, orando e falando Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem. Será que nós podemos falar isso todos os dias, ou todo momento, todo instante? Será que nós podemos falar isso em oração, na igreja, nosso quartinho de oração, dentro do nosso carro, no nosso trabalho? Será que nós podemos falar isso com muita fé, com muita vontade, desejo, que ele venha, que ele esteja com você? Será que nós vamos conseguir? Porque Moisés precisou subir um monte, ficar 40 dias e descer com o rosto brilhando, resplandecente. Agora imagina, é o que ele está falando no versículo 11, pensa, se não é de maior glória, muito mais glória, o que é permanente. E o que é permanente é esse Consolador, o Espírito Santo que está conosco aqui na terra. Esse é permanente. Esse está com você. Você que está nos assistindo, não sei de onde você está nos assistindo, de que nação você está nos assistindo, se é do presídio, se é de algum hospital, se é da tua casa, se é de algum asilo, que o Espírito Santo possa tocar na tua vida. Aleluia. E que você possa buscá-lo de verdade. Ele é tão educado que ele não vai entrar enquanto você não permitir. Ele vai se aproximar de você enquanto você não permitir. Ele está com você, mas enquanto você não permitir, ele não vai estar com você. Você tem que buscá-lo. Você tem que fazer uma entrega. Você tem que estar com ele. Você tem que estar pedindo ele. Eles ficaram 10 dias reunidos em Jerusalém, pedindo, orando, jejuando. E no 10º dia, um vento impetuoso adentra sobre aquela sala e pousa línguas de fogo sobre a cabeça de cada um. E eles falaram em línguas conforme o Espírito Santo queria, ou o Espírito Santo quis. E agora vem realmente
o que acontece quando nós temos essa intimidade, quando nós aproximamos dessa excelência desse ministério do Espírito Santo, quando nós estamos nesse ministério, aleluia, estamos em oração, estamos ligados, estamos presentes junto com o Espírito Santo. Diz assim: onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E é uma verdade, irmãos. Quando nós estamos com o Espírito Santo, há liberdade para todos nós. Aleluia. Você não fica mais preso a nada desse mundo, a nada que é material. Aleluia. Nada mais toma o lugar do Espírito Santo na tua vida. Nada mais te tira da presença dele. Nada mais tira você, porque toda a verdade ele vai te mostrar, te ensinar, te orientar e te carregar. É esse ministério, é esse sobrenatural que está aqui na terra, maravilhoso, tremendo, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E aonde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Você não fica preso a mais nada desse mundo. Você vai estar só ligado lá nas coisas do reino de Deus. É o que Ele vai te mostrar, te ensinar e te revelar. Você vai ficar maravilhado. Você vai andar na liberdade, sorrindo, alegre, feliz, maravilhoso. Toda tribulação, toda perseguição, nada pode te tocar mais, porque você não vai dar importância. Momentos difíceis, Ele vai revelar para você, vai te abençoar, vai cuidar, vai te orientar, revelar. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atendessem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se voltaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura das antigas alianças, as antigas alianças, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Aleluia. Lá em Moisés foi escolhido, Deus falava cara a cara com ele, o rosto dele chegou até a brilhar, aleluia. E depois, para nós, da nova aliança com Jesus Cristo, já não precisava mais cobrir o rosto. Essa luz já veio para nós através de Jesus Cristo, essa graça que nós recebemos pela morte dele na cruz. Não rasgou o véu de cima e baixo. Nós temos acesso ao Santo dos Santos. Quer dizer, recebemos todos os privilégios. Agora, como lidar com esse privilégio? Esse privilégio, essa graça, como nós temos que lidar com ela e mantê-la, Como nós devemos? Irmãos, que é um conselho somente através do Espírito Santo. Para você ficar firme, buscar a sua salvação, estar na presença do Senhor, é só com esse ministério do Espírito Santo. Não adianta nós nos enganarmos ou seremos iludidos por muitos ministérios que estão pregando por aí,
muitas igrejas e deixaram de buscar o Espírito Santo, que nem a igreja primitiva. Deixaram de pregar o Espírito Santo por causa das igrejas da prosperidade. Então há um interesse agora quando se vai na igreja, o interesse material que vai ficar por aí, vai ficar tudo aqui na terra. Agora a igreja que prega o ministério do Espírito Santo, essa igreja está correta, permaneça nela, para que você receba a salvação da sua vida, para que você suba para o céu, para que você esteja sempre na presença do Espírito Santo. Onde há o Espírito Santo do Senhor, há liberdade. Você vai ter totalmente liberdade. Aleluia. Essa esperança que nós temos, que não precisamos nem cobrir o rosto, porque a luz já está estampada sobre nós. É o que o Senhor está falando. Versículo 14: mas os sentidos deles se voltaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, mesmo o véu permanece, não lhes sendo revelado que o Cristo é removido. Em Cristo é removido. Em Cristo Jesus esse véu é removido. Por quê? Ele usou, assim que ele desceu o monte, ele usou o véu porque o rosto dele estava brilhando, mas chegando lá embaixo, já não permaneceu mais. Aleluia. Agora, esse ministério do Espírito Santo, esse que quando estiver com você, entrar em você, você buscá-lo e for cheio do Espírito Santo, esse vai permanecer até o fim. Esse não vai sair. É de muita excelência de glória. É a maior glória que nós recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus Pai. O batismo com o Espírito Santo e com fogo. Esse ministério do Espírito Santo sobre a sua vida e sobre a minha vida. Aleluia. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Até hoje na antiga aliança, quando se lê e quando se chega à lei de Moisés, aleluia, por ter ficado 40 anos rodando no deserto, ainda se está na vida deles, se está na vida de alguns, o véu de Moisés. Que esse véu caiu há muito tempo já, com a nova aliança, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele diz no versículo 15: mas até hoje, quando lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Aí no versículo 16, diz assim: quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu lhes é retirado. Glória a Deus. Tem muitos ainda, irmãos, que vivem ainda o Antigo Testamento a respeito do véu de Moisés. Tem muitas pessoas que a gente já conheceu que queria ser que nem Moisés. Aleluia. A antiga aliança já não serve mais. O que manda agora é a nova aliança, que é com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Jesus chega para os seus discípulos e fala assim: fique reunido em um lugar aqui, que eu vou pedir para o meu Pai, porque eu vou para o meu Pai. Eu vou pedir para o meu Pai mandar o Consolador para vocês, um igual a mim, para ficar com vocês, de dia, de noite, de tarde, a hora que vocês quiserem, Ele está com vocês. E muitos não querem aceitar, por quê? Porque ainda estão com o véu de Moisés. Por isso que fala aqui na palavra:
até você se converter ao Senhor. O que é converter ao Senhor? É aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador de sua vida, né? Muitos judeus lá no Israel já estão começando a aceitar. Eles não criam que Jesus era filho de Deus, achavam que é um profeta, até pouco tempo atrás, mas agora já estão se convertendo no nome do Senhor Jesus Cristo, porque está aqui na palavra. Está aqui na palavra. Se você ler comigo aqui novamente o versículo 16, que fala assim: quando porém algum deles converter ao Senhor, o véu lhe é retirado. Aleluia. Você se converte, irmão, você se transforma, aceita Jesus como o único supremo Salvador da sua vida, você é uma nova criatura. Não tem nada mais da antiga aliança, não tem nada mais de Moisés, Abraão, não tem mais nada. Agora é só leitura lá do Antigo Testamento e já está revelando na nova aliança, no Novo Testamento, a partir de Mateus, e vai até Apocalipse. Tanto é que Deus ficou em silêncio 400 anos, de Malaquias até Mateus. Se você ver na sua Bíblia, tem uma folha em branco. Aquilo ali foram 400 anos, 4 séculos, que Deus ficou em silêncio, sem falar com o profeta, sem falar com ninguém, sem aparecer para ninguém, sem falar nada. Na nova aliança, alguém tinha que descer aqui na terra e mostrar a nova aliança. Jesus se propôs. Se você ler lá em Filipenses capítulo 2, ele se desfez da sua glória e desceu para ser como nós. Aleluia. E esteve aqui com nós. E aí o que acontece? Ele trouxe o reino para a terra, mostrou para todos eles. E aqueles que receberam o Espírito Santo, assim como os seus apóstolos, os 12 que receberam, saíram pregando a palavra do Senhor em todas as cidades, em todos os lugares, e hoje em todas as nações. E hoje nós estamos pregando a palavra aqui no Japão, aleluia, o qual o Espírito Santo deixou Paulo entrar aqui para pregar na Ásia, mas hoje nós temos acesso aqui. Mas por causa do quê? Por causa dessa nova aliança, por causa dessa conversão. Quando nós chegamos aqui, há 10 anos atrás, já tinha igrejas aqui convertidas, pregando o Evangelho. Já tem japoneses convertidos ao Evangelho. E nós estamos aqui com essa missão também, a pregar o Evangelho. Não só aqui, como em outras nações também. Por isso que essa live aí, ela alcança várias nações. Prosseguindo agora na palavra do Senhor, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, está em letra maiúscula, é o Espírito Santo. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Vou ler de novo. Versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aleluia, você crê nisso? Eu creio. Porque a gente crê no Espírito Santo, busca o Espírito Santo, está com o Espírito Santo. Aleluia. Creio no Senhor Jesus Cristo, ama a Deus, ama a palavra, prega a palavra, medita na palavra, ora. Então, meu amado, meu querido, você tem toda a liberdade. Nada muda seu pensamento, a sua maneira de pensar, a sua esperança, a sua perseverança, o amor, a fé, a obediência em Deus. Nada muda. Ninguém consegue mudar. Nada que está nesse mundo aqui satisfaz você. A única coisa que satisfaz você são a revelação do ministério do Espírito Santo sobre a sua vida.
Isso aí te deixa feliz, alegre, com uma esperança maravilhosa, tremenda, para a vida eterna. Esse investimento que você está fazendo para a vida eterna não vai voltar vazia. Não, de maneira nenhuma. É a garantia do Senhor. É a garantia para todos nós. A palavra nos garante, porque a palavra é a verdade e ela nos garante. Versículo 18, para nós terminarmos, depois nós vamos fazer algumas passagens aqui, aleluia. Vamos ler algumas passagens, em nome de Jesus Cristo. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Versículo 18: e todos nós, como o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor e o Espírito. Aleluia! Nós somos transformados de glória em glória todos os dias. Todos os dias, irmão, é uma unção nova. Quando você anda com o Espírito Santo, é uma unção nova. É algo maravilhoso, tremendo. Você faz o seu devocional, a palavra do Senhor já vem no teu coração, já vem revelada para você sair e enfrentar esse mundo aí fora, mas nada muda em você. Não, de maneira nenhuma, porque você é transformado de glória em glória. Ninguém te tira da presença do caminho estreito, do caminho maravilhoso que foi revelado para você, o qual você foi chamado, o qual você está vivendo, abraçado com o Espírito Santo. Então não há preocupação em nós, aleluia. Romanos capítulo 8, vamos lá. Vamos começar a passear na Bíblia Sagrada e saber o que o Senhor tem para nós aqui. Romanos capítulo 8. Volta um pouquinho a sua Bíblia, você já vai cair em Romanos. Romanos capítulo 8. É no versículo 1 já. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Não, versículo 6. Nós vamos ler até o versículo 6. Aleluia. Romanos capítulo 8. Depois que nós lemos aqui a respeito do ministério do Espírito Santo, 2 Coríntios 3, versículo 1 ao versículo 18. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 2, versículo 6, quer dizer, perdão, diz assim: nenhuma condenação o penhor do Espírito. É por isso que nós estávamos lendo lá que nós temos toda a liberdade. Quem está no Senhor, está no Espírito, temos toda a liberdade, né? Nenhuma condenação e o penhor do Espírito. Quer dizer, você não tem nenhuma condenação já sobre a sua vida, você é uma nova criatura, e o penhor é o direito de você ter esse Espírito Santo. O penhor do Espírito é um direito do Espírito Santo estar aqui na terra, e o direito de você também buscá-lo, de você estar com Ele, de você conhecer toda a verdade, de você receber a revelação lá do alto, a revelação da palavra. É um direito, está dizendo, é um penhor. Penhor quer dizer, é uma garantia, uma garantia sua, que Ele está aqui na terra e quer se envolver com você. Aleluia. Ele quer se envolver com você. Ele quer que você o busque, que você se entregue, que você saiba que Ele está aí para te orientar em tudo. Aleluia. Agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Aleluia. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós,
que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. O Espírito aqui tem letra maiúscula. Andemos segundo o Espírito Santo e não andemos na carne. Jesus já veio para nos mostrar isso. Ele veio em carne e nos mostrou isso. Ele venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, e nós vamos ressuscitar também. Você está me entendendo que tudo envolve o Espírito Santo que está aqui na terra conosco? E quando nós aproximamos, nós temos mais liberdade para que nós possamos chegar mais rápido lá no reino. Porque quando se aproxima do Espírito Santo é uma entrega. E quando há uma entrega, aleluia, há uma revelação. E quando há uma revelação, há uma liberdade. E quando há uma liberdade, há uma fé, um amor, uma esperança, uma perseverança, uma obediência. É um conjunto de preceitos que nós conhecemos, que nós aprendemos com o Espírito Santo, andamos com Ele e cremos somente no Senhor Jesus Cristo, em Deus, porque Ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Ele nos ensina. Versículo 5: porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas o que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Para quem se inclina para o Espírito, eles vão cogitar coisas do Espírito, mas é a verdade. Quando você está na presença de Deus, quando você recebe o Espírito Santo do batismo, quando você é batizado, você vai falar só de Jesus, você vai falar só de Deus. Por exemplo, enquanto você é crente, eu sou crente, a paz do Senhor Jesus Cristo, já damos assim, né? Assim, não é verdade? A paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos falando de quem? De Jesus. Porque nós somos libertos. Nós carregamos a liberdade. Nós somos transformados de glória em glória. Todos os dias se acorda. Então nós já falamos a paz do Senhor Jesus Cristo. E já comentamos algumas coisas de Jesus, comentamos alguma coisa de igreja, comentamos alguma coisa da palavra, comentamos alguma coisa. Ouvimos um louvor. Não é assim? Quando encontra com um cristão, é dessa maneira. E isso está escrito aqui. Nós cogitamos das coisas do Senhor. Não cogitamos das coisas da carne. Cogitamos das coisas do Espírito. Quando nós andamos no Espírito, andamos no Senhor, andamos no Senhor Jesus Cristo, nós cogitamos das coisas do Espírito. Agora, quando nós andamos na carne, nós cogitamos das coisas das carnes. Amém? É dessa forma. O que está cheio o teu coração? O que está cheio o teu cérebro, a tua alma, o teu espírito? O que está cheio? Você que tem que escolher. Você que tem que decidir. Por isso que o batismo com o Espírito Santo com fogo é para isso. Ele vai te convencer do juízo, da justiça, do pecado. Ele vai transformar a sua vida. Você não vai ser mais essa pessoa que você é aqui na terra. Esse ser humano que só anda na carne, se cogita só as coisas da carne. Ou então cogita um pouco coisa das carnes e cogita um pouco do espírito. Cogita um pouco da carne e cogita um pouco do espírito. Você está em cima do muro. Quando você anda com o Espírito Santo, você vai cogitar só as coisas do Espírito. Aleluia. Então isso você pode fazer um teste com você mesmo. O que você cogita mais durante o dia? As coisas da carne ou as coisas do Espírito?
Quer ver uma coisa como é difícil? Quando você vive só com pessoas que cogitam coisas das carnes. E muitas vezes você se envolve. E vai cogitar também as coisas da carne. Quando você está no meio de pessoas que cogitam coisas do Espírito, você vai cogitar as coisas do Espírito. Então nós temos que atentar para isso e não cair na cilada do inimigo. Vigiar sempre. E cogitar as coisas do Espírito. Se nós andamos no Espírito, nós temos que cogitar coisas do Espírito. Jesus não falou? Sede santo como eu sou santo. Versículo 6 para terminar essa meditação aqui. Porque o pendor da carne dá para a morte. Olha aí. Mas o do Espírito dá para a vida e paz. Não precisa mais nada. Aleluia. Não precisa mais nada você saber. Esse versículo aqui já resolve. O pendor da carne. O que é o pendor da carne? Como ele falou, o pendor da carne, o que quer dizer? O direito. O direito seu de viver na carne, ele vai dar para a morte. Mas o pendor do Espírito, ele vai dar para a vida e paz. Então a escolha é sua, o livre-arbítrio é seu, e você pode fazer isso. O meu conselho é que você vive no pendor do Espírito, para levar você para a vida e paz. Porque quando nós estamos no pendor do Espírito, em nós há liberdade. Amém? Eu quero ficar por aqui, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos orar, nós vamos agradecer ao Senhor, agradecer inclusive por essa palavra poderosa do Senhor, que entregou para todos nós nessa noite aqui, e buscarmos esse ministério do Espírito Santo, que está aí de graça para todos nós. Esse ministério que vai levar você, até o nome já disse, ministério, né? Que também é um mistério. Como que nós vamos compreender e entender? Só nós temos um relacionamento com Ele. Ele vai revelar para você quem Ele é e o que Ele veio fazer aqui na terra. Aleluia. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa palavra. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Agradecemos ao Espírito Santo pela revelação da palavra, pelo ensinamento, pela palavra poderosa que nós ouvimos essa noite. Que o Senhor continue conosco, nos usando aqui no Japão, nos usando para pregar a palavra, para falar do Teu reino, nos usando através do Espírito Santo, para que essas vidas possam entender, possam buscar o batismo com o Espírito Santo e com fogo, com a intimidade com o Senhor, porque o Senhor está aqui na terra para nos ensinar, para nos mostrar, para convencer do juízo, da justiça, do pecado, e nós oramos para que essas vidas sejam alcançadas e transformadas pelo poder do Senhor, Pai. Meu Deus, abençoe essas famílias que estão nos assistindo, essas vidas que estão assistindo. Não sabemos de que pai está assistindo, Senhor, meu Pai, mas de onde eles estiverem assistindo, que o Senhor possa abençoar suas vidas, suas famílias, abençoar, meu Pai, a todas as pessoas que precisam, necessitam, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pessoas que estão na UTI, pessoas que estão nos hospitais, pessoas que estão em suas casas em tratamento, Senhor, meu Deus, com remédios, meu Deus, pessoas que estão em cadeira de rodas, Senhor, que eles possam levantar e andar e caminhar com o milagre do Senhor. Pessoas que estão, meu Pai, sem enxergar, que o Senhor possa colocar as mãos sobre as vistas dessa pessoa, ela volta a enxergar, Pai. Meu Deus, essas crianças que estão, meu Pai, com tumor no cérebro, meu Pai, que o Senhor venha arrancar, remover pelo poder do Senhor. Mulheres que estão com dor na coluna, Senhor, que venham voltar, meu Deus, a coluna no lugar, Senhor. Dores pelo corpo, Senhor, meu Pai. Caroços, meu Pai, nos seios, meu Pai, que seja liberta agora, removido pelas tuas mãos, pelo teu poder. Da onde que estão nos assistindo, Senhor, meu Deus, o Senhor venha tocar com o poder do Senhor, Pai. Meu Deus, sobre esse homem, meu Deus, que sofreu um infarto, meu Pai, que o Senhor venha desentupir as tuas veias, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Ele volta, meu Pai, vai estar com o Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Vai tocando com o teu poder. Liberta esses jovens, meu Pai, das drogas, do crime, meu Pai, do mal, da maldição, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que eles venham, meu Deus, receber o Espírito Santo sobre suas vidas, Senhor.
Em nome de Jesus Cristo que nós oramos, meu Deus, por essas mulheres, Pai, que estão passando, meu Pai. Meu Deus, pelo fluxo do sangue que não para, Senhor, toca com as tuas mãos pelo teu poder. Meu Deus, que ela seja, meu Pai, curada agora, aonde ela estiver, pelo poder do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, essa, meu Pai, aleluia. Toca com o teu poder sobre essas vidas, Senhor. Toca com o teu poder sobre essas mulheres, sobre esses homens, Senhor. Meu Deus, aonde está, meu Pai, esse asilo, Senhor, meu Deus, toca com o teu poder sobre esses velhinhos, Senhor, que foram abandonados, Senhor. Meu Deus, tira a tristeza, Senhor. Tira, meu Pai, meu Deus, o isolamento. Vai colocando as tuas mãos sobre essas vidas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Adentra sobre esses presídios, Senhor, meu Deus, aonde estão seus filhos ali, Senhor. Cometeram, meu Pai, meu Deus, o crime, Senhor, mas ali eles estão, Senhor, Deus, para se recuperar. Que eles saiam daí pregadores da palavra do Senhor, testemunho do Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Adentra, meu Pai, sobre os hospitais, sobre os leitos dos hospitais, Senhor, nas UTI, Pai, aonde vidas foram desenganadas, onde vidas o remédio já não alcança mais, sente dor ainda, Senhor, tira a dor, meu Pai. Ressuscita ali, coloca as tuas mãos, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre, Senhor, meu Deus. Levanta o paralítico, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. O Senhor é o Deus de ontem, o Deus de hoje vai ser o Deus de sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos por essas vidas, orando por essas nações, Senhor, orando pela nação japonesa também, que venha se converter, meu Pai, que venha abrir o coração para o Teu Evangelho, para a Tua Palavra, para o Deus único, poderoso que nós conhecemos, o nosso Papai. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos por essas vidas, por cada família, por cada vida, em nome de Jesus. Entrego todos eles nas Tuas mãos, Senhor, crendo, meu Deus, que todos vão receber, que todos vão ser curados e libertos pelo poder do Senhor. É em nome de Jesus que nós pedimos essa noite e já te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Fique de pé, levante as tuas mãos, vou ministrar a bênção apostólica e você já recebe em nome de Jesus Cristo. Aleluia. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador, o nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, nosso Consolador, que esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Até sábado às 20 horas da noite, com mais uma palavra poderosa aqui na igreja no Japão, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe. Glória a Deus, um beijo no coração, tchau.